Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir mais duas histórias incríveis de comprovação de duas pessoas. Uma delas é budista há pouco tempo e a outra já é budista há bastante tempo. Então eu vou começar com o relato do Evandir Gioia. Ele teve o relato dele publicado no BS 2337 do dia 27 de agosto de 2016. E a história dele é a seguinte: pratico o budismo de Nichiren desde 1989, onde eu busquei novos desafios, visando meu desenvolvimento pessoal e familiar. Não passava por problemas financeiros nem desarmonia familiar e sempre tive boa saúde. Trabalhava e atuava na comunidade até que em agosto de 2010, quando estava em um serviço terceirizado na Petrobras, o trabalho chegou ao fim. Nesse período, comecei a notar alguns caroços no meu pescoço. Nessa mesma época, também recebi um telefonema de Cubatão, de um engenheiro que trabalhava comigo na Petrobras em São José dos Campos, oferecendo um emprego para mim e dizendo que demoraria por volta de 20 dias para me chamarem para fazer o exame médico. Simultaneamente, aqueles caroços foram aumentando de tamanho. Passei em um posto médico da prefeitura e o médico me examinou e me encaminhou para outro médico especializado em cabeça e pescoço. Foi quando essa empresa me chamou para fazer o exame médico de admissão dentro da Petrobras de Cubatão. No dia do exame, fui recitando Daimoku dentro do ônibus, de Jacareí até Cubatão. Foi quando, nessa ocasião, no meio da serra, o ônibus que eu estava bateu em outro e em mais 5 carretas. O exame estava marcado para 10h50 e já eram 10 horas, e eu ainda estava no meio da serra. Não tinha como me comunicar com ninguém por celular. Até que uma hora eu entrei dentro do ônibus e consegui ligar para minha esposa e pedi para que ela ligasse para a empresa para contar o acontecido. Cheguei em Cubatão 11h30. Fui para a Petrobras fazer os exames e fazendo Daimoku para tudo dar certo e orando para que a médica evitasse olhar o caroço. Mas não teve jeito. Ela apalpou bem em cima e perguntou se doía. Falei a verdade. Disse a ela que não doía. Ela assinou a ficha relatando que eu estava apto para o trabalho. Comecei a trabalhar em 1º de outubro. Agora com plano de saúde. Nesse período, minha esposa marcou consulta com o médico da cabeça e pescoço, e do dia 10 de novembro, o Dr. Carlos foi curto e grosso sem fazer nenhum tipo de exame. Falou, isso é um câncer, em um lugar sensível e perigoso, e não sabia como eu ainda estava falando. Fui encaminhado para tomografia computadorizada e para biópsia. Mas aprendemos no budismo que existe 4 tipos de sofrimento que enfrentamos inevitavelmente: nascimento, envelhecimento, doença e morte. Era algo que eu devia passar. Se eu fiz a causa, consequentemente, iria aparecer o efeito. Saíram os resultados dos exames, da biópsia e da tomografia. E aí eu descobri que não era apenas um câncer, mas 4 malignos na região cervical à esquerda. Confesso que ao receber a notícia balancei um pouco, me senti sem chão e não conseguia me concentrar. Porém, foram sentimentos passageiros. Logo meu coração se encheu de força e de coragem. Lembrei da escritura de Nichiren Daishonin: fortaleça a sua fé dia após dia e mês após mês. Se enfraquecer, mesmo um pouco, demônios aproveitar-se-ão. Então reuni minha esposa e minhas filhas e falei: agora é com a gente. O pai confia no poder do Gohonzon. Se vocês confiarem, também comprovarão que não há oração sem resposta. Com o apoio da família, dos companheiros da organização, desafiamos ainda mais a recitação do Daimoku. No dia 1º de janeiro, lancei meu objetivo. Gohonzon, eu quero ser um grande valor para o Kosen Rufo, mas com bastante saúde. Gohonzon, que eu possa ser tão forte como um rugido de um leão. Que doença pode ser um obstáculo? Gohonzon, que eu seja tão forte para ultrapassar a quimioterapia e a radioterapia, não tendo problemas para orar, falar e comer, tudo para não atrapalhar os serviços médicos. Para chegar ao final vitorioso e forte e poder lutar em prol do Kosen Rufo, que nossos protetores budistas deem proteção a todos da equipe médica e para todas as pessoas envolvidas. Iniciei no dia 3 de janeiro 36 sessões de radioterapia e 6 de quimioterapia. Tudo estava correndo bem. Houve um dia em que teve Daimoku da comunidade em casa, e era tanta alegria que falei para todos os presentes que o médico tinha me falado de tantos pacientes que também tiveram câncer na garganta. Contei que ele tinha me dito que nunca tinha visto uma pessoa de forte determinação e de boa cabeça, e me disse que isso contribui para uma recuperação mais rápida. Foi quando na 23ª radioterapia, devido à queimadura interna e externa do pescoço,
senti algo estranho na garganta. Não descia nada, nem água, nem podia me alimentar. Foram 4 dias sem beber e comer nada. Fui internado para tomar soro e passar a sonda, para eu poder voltar a me alimentar. Usei a sonda há mais de 45 dias, ingerindo suplementos próprios para esse tipo de alimentação via interal. Agora já estou me alimentando normalmente via oral. A equipe médica que está cuidando do meu caso ficam todos bobos com as minhas recaídas e minhas recuperações rápidas. Um dia eu estava passando pelo corredor, onde eu fazia a radioterapia, e encontrei com a minha médica. Eu falei para ela: doutora, eu pratico uma religião onde eu exercito a minha garganta recitando Nam-myoho Renge-kyo. Quero saber se não tem problema eu continuar a fazer minha oração. E ela me respondeu: pode sim, Evandir, é até bom. Passando uma semana que eu havia perguntado isso, eu tive uma nova consulta com ela. Nesse dia, ela me examinou e me disse: Evandir, você ainda está fazendo a sua oração? E eu respondi que sim, e ela respondeu: continue fazendo, porque está dando um grande resultado, você está indo muito bem, e está sendo fácil cuidar do seu caso. Fora ela, o meu médico oncologista também, em todas as consultas dizia que eu estava muito bem, pois sabia que meu tratamento era muito forte. Aí então, cada vez que eles falavam que eu estava indo bem, eu comprovava cada vez mais a força do meu daimoku, do daimoku das minhas filhas e da minha esposa. E comprovava cada dia mais, não há oração sem resposta. Mas o que me deixou mais feliz foi ver que pessoas que estavam praticamente paradas vieram a realizar comigo no dia 25 de novembro de 2010 até o dia 30 de janeiro de 2011, 1.200.000 daimoku. Essas pessoas são minhas filhas e minha esposa. Daimoku que resultou em imensuráveis benefícios, não só na minha vida, mas na vida de todos que participaram desse daimoku. O maravilhoso poder do Gohonzou é igual para todos. Por que uns conseguem e outros não? Porque é preciso eliminar a dúvida do coração e a palavra será. Basta ter fé, convicção e acreditar. É recitar daimoku sem se preocupar com mais nada, sempre com a certeza da vitória no final. Sou muito grato a todos os companheiros de bloco, comunidade, distrito, regional, RM, que estiveram ao meu lado nessa primeira vitória sobre a doença. Em agradecimento ao nosso presidente Ikeda por ter trazido o budismo, base da minha primeira vitória e continuidade da minha preciosa vida. Gohonzon, por meio da cura dessa doença, vou comprovar sem falta a veracidade desse budismo. Por favor, me conceda uma grande energia vital, para que eu possa atuar com toda a liberdade e energia em prol do Kosen Rufo. A primeira vitória nós já tínhamos conseguido em março de 2010. No mês de abril, Dr. Marcelo, oncologista, solicitou uma nova tomografia computadorizada para ver o resultado. Falou que estava tudo bem, mas que ainda havia um resíduo do tumor. Nisso, já me encaminhou para a doutora Alexandra, radioterapeuta, para sua avaliação. A mesma me falou que a radioterapia tinha sido um sucesso e que queria me ver só dali a 3 meses. Ela também comentou comigo que quando cheguei na clínica com os exames, ela me olhou dos pés à cabeça e pensou: esse senhorzinho não vai aguentar. Mas para a surpresa dela, eu estava ali me despedindo do tratamento com a mesma alegria de quando tinha iniciado o tratamento. Em seguida, a doutora Alexandra já me encaminhou para o meu médico da cabeça e pescoço, o Dr. Carlos, e ele, examinando, disse que o médico, o Dr. Marcelo, tinha dito que ainda tinha restado um resíduo do tumor e nós íamos ter que fazer uma cirurgia de esvaziamento cervical e devia demorar 2 horas mais ou menos. Mas nisso, ele me disse que iria me encaminhar para outro colega de equipe, pois o Dr. Celso atendia pelo plano da Unimed, no caso meu, e o Dr. Carlos só pela Medial. No dia 20 de maio, às 14 horas, chegando no Hospital Santos Dumont para me internar, ele já estava lá. Como tinha dito, a cirurgia de 2 horas passou para 5 horas e 20. Começou às 2 da tarde e terminou às 7h20 da noite. Após a cirurgia, ele chamou minha esposa para falar que a cirurgia tinha sido um sucesso, que eu era um leão e não sabia de onde saía tanta força. Para nossa surpresa, a demora foi por causa que na região haviam instalados 45 linfonodos do tipo 1 ao nível 5, alguns com metástase. Conforme laudo anexado, ele chegou a dizer que não sabia como eu ainda estava vivo e falando. Quando a gente ora com o coração, tudo começa a conspirar. Tudo a nosso favor. Como vocês podem ver, ele não fazia parte do meu plano e estava ali exercendo seu papel de médico. Eu ainda passo por ele e vou continuar durante 5 anos, porque daqui pra frente tenho que me consultar com ele todos os meses. Existe 75% de chance dessa doença voltar nos primeiros anos, mas não vai voltar porque isso é uma oportunidade para eu não desanimar e fazer muito daimoku.
Tudo estava correndo bem durante esse tempo, mas em outubro de 2012 notei alguns caroços, mas dessa vez do lado direito do pescoço. Então, foram solicitadas novas tomografias da garganta, tórax e uma endoscopia digestiva. Estava fazendo todos os exames de rotina pelo meu plano, mas por coincidência boa ou ruim, nesse mesmo mês a empresa cortou meu plano de saúde. O meu primeiro tratamento foi feito em São José dos Campos com os médicos e clínicas que faziam parte do convênio. Fui encaminhado para o Hospital São Francisco, agora com acompanhamento de um oncologista, que me encaminharam para exames de tomografia computadorizada, endoscopia e biópsia, algumas feitas pelo SUS e outras com meu próprio dinheiro. Por conta disso, meu tratamento atrasou em quase 3 meses. Estando os exames prontos, após análise, fui informado que seria impossível fazer uma cirurgia devido aos 3 nódulos estarem em cima da veia arterial. Sendo assim, eu corri o risco de ficar cego ou com o rosto deformado ou mesmo ir a óbito, porque eu já havia retirado esta veia do lado esquerdo na cirurgia em 2011. Eu e minha esposa determinamos fazer do impossível o possível. O tratamento seria composto de 6 quimioterapias fortes e 25 radioterapias mais leves. Comecei a fazer a primeira químio, quando, para nossa surpresa, meu plano particular de saúde tinha sido devolvido. Para minha felicidade, não tive nenhum efeito colateral. Comia normalmente, frequentava atividades, sempre colocando o HK e os membros em primeiro plano. Acabando a rádio no dia 9 de abril de 2013 e a químio em 13 de junho de 2013, meu médico solicitou nova tomografia da garganta. Levei para ele analisar e ele apalpou meu pescoço para ver se tinha alguns nódulos e depois foi verificar os exames. Ficou olhando de um lado para o outro e depois de um tempo me disse: "Senhor Evandir, você não tem mais nada. Os nódulos desapareceram." Mais uma vez, outra surpresa. Tive uma audiência de trabalho e o juiz determinou que a firma me desse mais 5 anos de plano de saúde. Outra vez, podemos comprovar que não existe oração sem resposta. Hoje, estou curado. Os médicos oncologistas me pediram para passar pelo consultório de 4 em 4 meses. Outro médico da cabeça e pescoço que tinha que passar de mês a mês, passou para ser a cada 2 meses. Fui até liberado pelo INSS para trabalhar. Sou muito grato a todos os companheiros de bloco, comunidade, distrito, regional, RM, que estiveram ao meu lado, em agradecimento ao nosso presidente Queda por ter trazido o budismo ao Brasil. Muito obrigado. E aí ele até anexou os exames dele e... Nossa, Evandir, que história! É com certeza uma história que vai inspirar muitas pessoas que estão passando pela doença. E é até legal porque eu acabei agora a série das 5 diretrizes eternas da Soka Gakkai e a última delas foi a prática da fé para alcançar a vitória infalível. Então, com certeza, com base na fé, a gente tem a oportunidade de transformar o veneno em remédio. Então, parabéns para todo mundo por essa união, por estarem todos orando em prol de outras pessoas, com essa intenção de ajudar, porque é tudo causa e efeito. E o segundo relato de hoje é do Rafael Vieira e ele me escreveu o seguinte: o budismo entrou na minha vida de fato no início de 2015, época em que eu estudava a escola tibetana Vajrayana ou Lamaísmo, a qual eu me converti em junho do mesmo ano. Vivendo com minha mãe e meu irmão mais novo em Mauá, Magé, era contratado de um call center no centro do Rio de Janeiro e nos finais de semana trabalhava em eventos com um amigo da faculdade. Em um desses eventos em que trabalhávamos, durante uma conversa sobre budismo, descobri que o responsável do financeiro era budista também, porém adepto do budismo de Nichiren Daishonin. E após essa conversa, ele me convidou para ir a uma reunião e conhecer. E a partir daí, ele me mandou vários convites, mas eu nunca tinha tempo, trabalhava em um horário complicado, saindo tarde da noite. Após recusar vários convites, em outubro de 2015, me desafiei a ir a uma reunião, e nesse dia consegui trabalhar mais cedo para isso. Ao chegar à reunião, havia apenas 3 pessoas: o responsável financeiro dos eventos que eu trabalhava, o responsável do distrito Rainha Elizabeth, o qual pratico até hoje em Copacabana, e outro rapaz que também estava indo para conhecer. Eu me surpreendi, era completamente diferente do budismo que eu estava acostumado. Dentre as coisas mais diferentes estava o Gohonzon, um pergaminho dentro de um oratório ao qual eles recitavam o Daimoku e liam um livro, e nesse dia eu fiquei confuso. Porém, mesmo com várias diferenças, a prática me chamou a atenção. E durante um mês, fiquei recitando Daimoku e fazendo Gongyo. Entretanto,
ainda meio perdido, recitava o Daimoku e logo após o mantra tibetano. E com isso tudo, minha mãe pirava em casa. Em 1º de dezembro de 2015, fiz a minha primeira decisão e pedi aviso prévio do meu antigo emprego no call center. No mesmo dia também tinha aceitado voltar a trabalhar no escritório de advocacia no centro do Rio. E com a mais completa convicção, fiquei ainda mais radiante ao aceitar receber o Gohonzon. E morando com a minha mãe e meu irmão, também tinha de saber se eles concordavam. E como esperado, minha mãe me apoiou e aceitou. Não fui nem de longe um Buda durante os 2 anos em que trabalhei no meu antigo emprego. Como em todo call center, lá também tínhamos nossos truques, pequenas artimanhas que rendem facilmente uma justa causa. E após sair do emprego no fim de 2015, descobri que a empresa estava fazendo uma série de auditorias nos sistemas e no começo de 2016 vi vários funcionários amigos meus sendo demitidos. E mesmo já fora da empresa, adivinha quem era o primeiro da lista? 2016 foi uma grande oportunidade que tive para me aprofundar mais ainda na prática e em várias áreas da minha vida. O ano foi complicado e minha situação financeira só piorava no novo emprego, pois meu salário estava atrasando a níveis absurdos. Minha mãe já não podia mais contar comigo nem para as contas mais básicas em casa. Eu já estava me desesperando e chegava em casa após um dia de trabalho sem um centavo no bolso. Chorava e isso preocupou minha mãe. E um dia, deitado na minha cama, minha mãe perguntou se eu já tinha feito Daimoku naquele dia. Eu estava deixando de fazer o meu Daimoku para me reduzir ao desespero da lamentação. Então, profundamente determinado a mudar tudo, pulei de cabeça na organização e comecei a me dedicar às atividades. E foi então que em maio de 2016, após uma visita de dirigentes, minha mãe e meu irmão decidiram iniciar a prática como membros simpatizantes. Indescritível era a minha emoção naquele dia. Ainda havia muitos desafios, mas em família eu tinha mais força. Em meados de 2016, assumi a liderança da divisão masculina de jovens do Bloco Miguel Lemos, uma grande missão pelo Cozinrufo, e eu seria um exemplo. No trabalho, as coisas ainda não estavam nada bem, eram muitos os desafios, e no fim do ano de 2016 eu já estava mais na crítica situação. Com as contas atrasadas, uma ameaça de protesto extrajudicial por causa de uma dívida com a faculdade, sem dinheiro e o salário atrasado há mais de 3 meses. Mas eu realmente não iria sucumbir de novo. E no início de dezembro de 2016, surgiu uma grande oportunidade. Era a venda de um imóvel em inventário. O dinheiro salvaria não só as contas do escritório, como também o meu pescoço. Foi muita correria e muita burocracia, porém, vencemos e conseguimos fechar a venda do imóvel no meio de dezembro. O fato mais curioso desse negócio foi saber que o herdeiro do inventário que estava vendendo o imóvel também era budista. Estou vencendo a cada dia, e no início de 2017, minha mãe deixou de ser simpatizante e virou membro da comunidade Sol da Esperança Bloco Mauá, no distrito de Magé. Com problemas de saúde, está lutando fortemente para vencer os seus próprios desafios. Meu irmão está trabalhando novamente após ter ficado 10 meses desempregado. O budismo fez arder ainda mais toda a gratidão que eu já tinha pela minha família. Sempre que podemos, estamos sentados fazendo Daimoku e orando Gongyo em memória do meu pai que é falecido. Quando olho para trás e vejo tudo que já venci, vem sempre um texto do sensei que fala: quando a sua determinação muda, tudo começa a mudar na direção do seu desejo. No momento em que você resolve ser vitorioso, todo o seu ser imediatamente se prepara para o sucesso. Os desafios ainda são muitos, mas tenho uma forte decisão de transformar a minha vida e ser um exemplo na luta pelo Cozinrufo. Que legal, Rafael! Muita gente não conhece o budismo de Nichiren Daishonin, mesmo praticando outras linhagens budistas, mas é importante a gente conhecer e ver onde o nosso coração se encaixa. Você estava numa outra linhagem, de repente não estava praticando com tanto empenho e se descobriu na linhagem de Nichiren Daishonin. Então, não é vergonha nenhuma a gente mudar de ideia, a gente ter novas convicções, desde que isso faça bem para nós e para todo mundo. Parabéns, Rafael, por essa super vitória, e agora eu quero que a sua mãe e o seu irmão, assim que eles vencerem, a sua mãe principalmente porque está tratando de uma doença, eu também quero ler o relato deles, viu? Vou cobrar. Eu sei que a gente nunca gosta de passar dificuldade, mas é inegável que grandes pessoas, grandes nomes
até se tornarem grande valor, passaram também por muito perrengue. Então vamos nos manter convictos e firmes e fortes na nossa fé. Se você também tem um relato para compartilhar aqui no canal, você pode me enviar o seu relato no e-mail afabiporei@hotmail.com, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!